paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa Assembleia de Deus Canoas Norte, que está sendo presidida pelo pastor presidente, pastor Nelson Freitas, e também estamos aí com os superintendentes que têm nos dado essas oportunidades da nossa Escola Bíblica da Assembleia de Deus Canoas Norte, que é o irmão Rudinei, evangelista amado da obra do Senhor, e a irmã Diana. E nós louvamos a Deus pela vida dos servos do Senhor, que tem feito um trabalho muito importante na área do ensino. A Escola Bíblica Dominical, a qual eu, desde que me conheço por gente, sou aluno da Escola Bíblica. Isso é uma alegria. Posso dizer que eu lembro da escola dominical há mais de 44, 45 anos, né? Porque tenho 49 de idade e antes disso, claro, eu já estava na escola dominical, até porque a nossa casa era um ponto de pregação da Assembleia de Deus e nós estávamos ali com cultos aos domingos, escola bíblica, porém não lembro, né, do início, porque era criança, bebê, tenra idade. Mas ali dos 4 anos para frente, 5, 7 anos em diante, né, a gente lembra muito mais das coisas. Então, para nós é uma alegria fazer parte da história da igreja, da história da Escola Bíblica Dominical. E nós louvamos a Deus por estar inserido aí na Assembleia de Deus Canoas Norte, Matriz Niterói. E meus amados irmãos, estamos entrando nesse terceiro trimestre de 2023, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Pastor Douglas Batista, com muita propriedade, com muita sabedoria, por inspiração do Espírito Santo, aborda e desenvolve muito bem o conteúdo de maneira prática, simples e que traz um grande aprendizado, porque vai ficar guardado nos vossos corações. Já tenho dado uma olhada boa em cada uma das lições, são 13 lições, e a primeira a gente já pode dizer que leu, releu, está maravilhado. Então nós vamos abordar a igreja diante do espírito da Babilônia, a deturpação da doutrina bíblica e do pecado, isso já na lição 3, o perigo do ensino progressista. 4, quando a criatura vale mais do que o Criador. A descralização da vida no ventre materno, é a lição número 5. E na 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Lição número 7, também vai falar da finilidade bíblica. Lição número 8, transgênero. Lição número 9, uma visão bíblica do corpo. Lição 10, renovação cotidiana do homem interior. Lição 11, cultivando a convicção cristã. E a lição de número 12, sendo a igreja do Deus vivo. E a lição de número 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. Então veja, meus amados irmãos, que estamos vivendo numa época onde muitos apostam no homem, trazendo o homem para o centro de todas as coisas e inculcando na mente de que o homem é o centro. Mas a Bíblia nos ensina que o centro é Jesus. Inclusive, quando ele foi crucificado, que ele pagou um preço que era meu, que era seu, quando ele apagou os nossos pecados com o poder do seu sangue vertido na cruz do Calvário, ele estava na cruz do meio, nem na esquerda, nem na direita. E o Senhor Jesus é o centro de todas as coisas, e ele é o princípio e ele é o fim, o primeiro e o alfa e o ômega, né? Então ele é o primeiro e o fim de todas as coisas, é o alfa e o ômega. Nós encontramos aqui na lição de número 1, de dia 2 de julho de 2023, para esta pré-aula, a igreja diante do espírito da Babilônia. O apóstolo São Pedro nos alerta que o espírito do anticristo já está aí, né? E se nós formos olhar para o quadro político, para o cenário mundial, religioso também, nós vamos ver que tudo está preparado para receber o anticristo, o falso profeta,
a besta, né? O império religioso, dentro de uma esfera de modernismo, da ciência e a tecnologia se avançando a cada vez mais. Tudo isso aí nós encontramos no livro das Revelações, que é o livro escatológico, né? Mas, digamos assim, que para muitos é lido e de pouca gente consegue entender, interpretar, mas na verdade é que para nós que conhecemos a palavra, que estamos ligados ao Senhor e temos buscado o Senhor desde o Gênesis, do primeiro livro da Bíblia, desde os 5 primeiros ali do Pentateuco, até o Apocalipse, o livro das Revelações, esse livro muito escatológico, nós vamos ver que para nós não há novidade e nenhum mistério. É Deus alertando o seu povo que existe uma eternidade para ser vivida, e essa eternidade, ela pode ser, depende da nossa escolha, com Deus ou sem Deus, porque existe o príncipe da paz e o príncipe das trevas, e é esses aí. E para o príncipe das trevas, ele aceita tudo, né? Ele aceita outros deuses, ele aceita outras crenças, mas Jesus Cristo, aquele que é santo, 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 o Salvador da humanidade, o único intermediador entre Deus e os homens, aquele que falou lá em João, capítulo 8, lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João 8,31, Jesus dizia, né, para aqueles que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Para ser discípulo de Jesus, tem que permanecer na sua palavra, tem que crer na sua obra redentora, que veio trazer esta tão grande redenção, esta tão grande salvação para a humanidade. E no versículo 32, ele vai dizer: e conhecereis a verdade vos libertará. E no 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, não vamos cair no conto do espírito da Babilônia, nem do espírito do anticristo, porque nós temos aliança e comunhão com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele nos deixou a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, e esse então nos traz o discernimento para que nós não venhamos cair no laço do passarinheiro e para que não venhamos inculcar nas nossas cabeças aquilo que não edifica, aquilo que não restaura, que não transforma, tudo aquilo que não nos aproxima de Deus. E muito pelo contrário, esse espírito da Babilônia é uma oposição contra Deus, contra tudo que se refere a Deus, contra tudo que se refere ao Salvador da humanidade, o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Há uma rebelião contra a obra redentora, contra a obra sálvica do Senhor, contra o seu sacrifício perfeito, porque esse Espírito, ele faz oposição contra os céus. Mas vamos ler o texto áureo. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ou seja, o império religioso que apresenta outros deuses e coloca outro intermediador entre o Deus e os homens, que não seja Jesus Cristo. Nós encontramos aqui em Apocalipse 17:5, é a prostituição, que está levando as pessoas a crerem em deuses que não vão trazer a eternidade de paz, a eternidade ao trono de Deus, a eternidade lá onde o apóstolo São Paulo diz que esteve no terceiro céus, né? Não vai trazer esta eternidade. A eternidade que o espírito da Babilônia tem para os seus seguidores é uma eternidade onde a Bíblia diz que o seu bicho nunca morre, onde a consciência do homem vai sofrer eternamente o choro e o ranger de dentes, e todos eles, os que o seguem, e todos eles estão reservados como um grande tesouro também para a segunda morte, que é o lago de fogo,
ao passo que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que são seus discípulos, seus seguidores, que são seus servos, seus filhos, receberam então algo maravilhoso deste bom amigo. Na última lição, nós falamos na outra revista que nós encerramos, no último domingo, que uma família amou, foi amiga, hospitaleira de nosso Senhor Jesus Cristo, que era os 3 irmãos, Lázaro, Maria, estava ali, e Marta, e eles eram amigos de Jesus. Então, veja qual é o amigo que distribui os seus bens e lhe coloca também no seu testamento. É isso que Jesus faz para os seus seguidores, para aqueles que se arrependeram dos seus pecados, confessaram Cristo como único, suficiente Salvador. Por isso o espírito da Babilônia, por isso o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas, ele quer todos os dias nos destruir. Ele quer roubar os nossos pensamentos, nos trazer fugas para pensarmos naquilo que é destrutivo para a nossa vida, para tudo aquilo que desconstrói a crença no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele quer ir deixando a porta mais larga, o caminho mais largo, e aceitando tudo para nos levar para o seu lado, porque ele sabe que o único que pode nos dar a eternidade é ao seu lado, a eternidade aonde as lágrimas serão secadas dos nossos olhos, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento algum, porque as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Isso é o Senhor Jesus Cristo que traz para mim e que traz para você. Então, é a eternidade ao lado do Senhor. Isso significa que a segunda morte não terá poder sobre nós. E muitos de nós, dessas últimas gerações agora, não verão a morte. É o que a palavra fala no Evangelho, né, da Nova Aliança, o Novo Testamento, que muitos morrerão, sim, a primeira morte, mas na verdade eles passarão a estar com Cristo, e que nenhum de nós passaremos pela segunda morte, se partirmos daqui em comunhão genuína com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o nome escrito no seu livro, que é o da vida. O seu sangue que verteu ali na cruz do Calvário, deixando aquele madeiro manchado, apaga os pecados daquele que se arrepende e escreve o seu nome no livro da vida, né? O livro do Cordeiro. Então, é maravilhoso saber disso, que provavelmente as próximas gerações, se não for a nossa, nossos filhos, nossos netos, não sei se chega aos nossos bisnetos, serão arrebatados e não passarão pela morte. É provável, porque a volta do Senhor, como diz o apóstolo São Paulo, estamos mais perto do que antes, né? Mas independente se ela vai ser hoje, amanhã ou depois, o crente verdadeiro que segue a Cristo, ele espera o Senhor Jesus Cristo todos os dias. E esse espírito da Babilônia que entra nos falsos profetas, que produzem falsos crentes, que leva o pessoal a acreditar em maldição, que vem de pai para filho, de filho para pai. Hoje existe muita gente que se diz cristão e corre atrás de uma libertação da maldição, sendo que, se você entregou a sua vida para Jesus, houve arrependimento de pecado genuíno, você já tem a conta paga, e o sangue dele que verteu na cruz do Calvário, e o seu sacrifício que é perfeito, já te libertou de qualquer maldição. A maldição existe quando alguém anda com um pé aqui e outro pé lá. Não é quente, e se torna morto. Aí tá como o diabo quer. Aí tudo aquilo que Satanás lançar contra ele vai pegar. Mas se você estiver guardado no sangue de Jesus Cristo, coberto com as mãos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nenhuma maldição chegará na tua casa, nem na tua vida, viu? Então, é maravilhoso nós lermos, né? Aí você viu então o texto áureo que está no livro das Revelações, esse livro escatológico, é o Apocalipse. E também agora nós vamos ver a verdade prática. A igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Então é um compromisso. É isso que o Senhor espera dos seus servos.
É isso que o Senhor espera da sua igreja. A igreja perfeita do Senhor é aquela que vai subir com Ele, que virá gente do Oriente, do Ocidente, de todos os cantos do mundo e se assentará à mesa com Ele. Essa igreja comprometida com o ID, essa igreja comprometida em ser zelosa, humilde, ter boas obras e fazer tudo para glorificar e adorar o nome do Senhor. E todo o investimento que faz para o ID do Senhor, para que a sua palavra alcance até os confins da terra, que foi essa missão que o Senhor deu para a sua igreja, para os seus servos. Então, comprometido com a mensagem da cruz, é o povo que está pronto para o arrebatamento, né? Então, nós vimos já que a prostituição é símbolo da idolatria. E se nós vamos ler, então, aqui a leitura bíblica em classe, que está também no livro das Revelações, Apocalipse capítulo 17, versículo 1 ao 6, diz: E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação das grandes prostitutas que está assentada sobre muitas águas. Ou seja, está governando, né? Um sistema religioso governando muita gente, né? Com o qual se prostitui os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. São sistemas religiosos que se aliam muitas vezes ao governo que se alia muitas vezes aos sistemas religiosos, para trazer o povo escravizado pelo pecado, escravizado pela imoralidade, fazendo leis e forçando o mundo religioso a se render, né, àquilo que eles estão trazendo pelo espírito da Babilônia, que vem aí para fazer prostituição contra Deus, levando o homem à presença de outros deuses, levando o homem a ser não o instrumento de Deus, não a fazer o ídolo do Senhor, levando o homem a não ser mais templo do Espírito Santo, mas estar sendo habitado agora, muitas vezes, aí, por demônios e sendo manipulado pelo inimigo de Deus, que é Satanás. Ele levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio da abominação e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominação da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu me maravilhei com a grande admiração. Veja que o espírito da Babilônia, o espírito do anticristo, o inferno se alimenta, né, em querer destruir os servos do Senhor. Isso é vitamina para eles. Sempre que um crente cai, o inferno entra em festas. Quando os céus recebe alguém que tem seus pecados apagados, os céus entram em festas. Quando alguém entrega a sua vida para Jesus e o confessa como único e suficiente Salvador, ele entra em festa. E toda vez que um servo de Deus cai no laço do passarinheiro, Satanás festeja isso e ganha força, porque ele se embriaga com a queda e com a destruição dos santos, né? Então, colocar no coração qualquer outra prioridade que não seja Deus, isso nos afasta da comunhão com Deus, porque Deus é santo, 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 e se ele não fizesse desta forma, não nos pedisse isso, ele seria mais um deusinho aí qualquer, porque não teria força nem poder para dar a eternidade para o homem, com todas essas bênçãos que a palavra de Deus nos mostra, e chega a dizer que bem-aventurados são aqueles que desde já dormem no Senhor, porque eles já estão guardados à espera do seu corpo glorificado para herdar todas as coisas, porque já estão no testamento do Senhor Jesus Cristo, né? Que é herdeiro de Deus em todas as coisas, e todo o poder o Pai lhe deu, e ele disse, né, todo o poder o Pai me deu, e ele nos fez co-herdeiro seu, através do arrependimento, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E é muito importante, meus amados irmãos, nós temos falado muito em discipular,
falado muito, vamos evangelizar e já discipular, trazer as pessoas para ouvir a palavra, para receber o ensinamento da parte de Deus, aprender mais do Senhor, orar mais, buscar, se consagrar, porque a batalha espiritual, o mundo espiritual é muito diferente desse nosso. É uma batalha constante, é uma luta, uma guerra travada das obras do inferno contra o ID, contra o projeto de Deus para os homens. Então, nós precisamos cuidar muito isso. E é muito importante, meus irmãos, nós focar no testemunho que nós estamos dando. Né? Porque, às vezes alguém pergunta, será que não seria bom eu esperar mais um pouco para descer as águas do batismo? Será que, eu digo sempre para as pessoas que me dizem isso, olha, infelizmente, se você não está pronto para descer as águas do batismo, porque Jesus disse que aquele que confessar ele diante dos homens, ele vai confessar diante do Pai. Então as pessoas, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Com muito amor, com muito carinho, a gente precisa dizer, meus amados irmãos, viu? Porque nós vamos ser cobrados depois também. Temos que pregar a verdade. E eu costumo dizer, amado, se você não está preparado para descer as águas do batismo, infelizmente eu preciso te dizer, será? Vou fazer uma outra pergunta. O Senhor Jesus nos ensinou muitas vezes a responder com uma outra pergunta. Será que você está preparado para subir com Jesus se ele vier hoje? Tendo em vista que, se você está pronto para descer as águas do batismo, significa que você está arrependido dos seus pecados, significa que o espírito da Babilônia não tem poder sobre você, significa que o espírito do anticristo não tem poder sobre você, significa que você não vai estar blasfemando contra Deus, que você não vai estar fazendo oposição contra Deus, significa que você se arrependeu dos seus pecados, confessou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma, então você creu na mensagem da cruz, no sacrifício perfeito do Senhor, você está pronto para descer as águas. É a mesma preparação para ser arrebatado quando Jesus voltar. É a mesma preparação para, se o Senhor chamar nesta fila invisível, para lutar contra a morte, só vai vencer para não passar pela segunda morte, que é o lago de fogo. Só vai vencer aqueles que estiver de mão dada em comunhão com o dono da vida, com aquele que tem vida e vida em abundância, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é importante nós ter esse cuidado, viu? O cenário religioso, político e cultural do tempo do fim prepara-se para receber o anticristo e fazer guerra contra Deus. Então, de batalha em batalha, de batalha em batalha, o inimigo vai tentando desconstruir o plano da redenção na mente das pessoas, porque ele não vai conseguir desconstruir, porque Deus é soberano e Deus já deu prova disso quando ele se rebelou lá no alto céus e o Senhor o expulsou de lá e ele foi destituído da glória de Deus e foi lançado na terra. E está aí com os seus dias contados para depois ser preso, amarrado e lançado no lago de fogo. Então eu digo para você, meu amado, o privilégio da igreja é lindo, é maravilhoso. Nem no milênio depois, quando entrar o milênio, a igreja de hoje que vai ser arrebatada, os que morreram em Cristo Jesus, que vão ressuscitar para o seu corpo de glória, que desde já descansam no Senhor, esses aí não serão mais tentados. Vai ser tentado no milênio aqueles que entrarem com vida no milênio, aqueles que nascerem no milênio. Mas então o privilégio da igreja é esse, estar para todo sempre, a eternidade conquistada, porque Jesus foi lá, resgatou a célula, pagou a nossa conta, meu amado, te apossa desta vitória, entra no testamento do Senhor Jesus Cristo, viu? Não deixe o espírito da Babilônia balançar a sua vida, a sua fé, não deixe passarinhos, belas flores, como diz o hino da harpa, levar você para longe de Deus. Eu te busco nesta oportunidade, na sua mente, no seu coração, na sua alma e no seu espírito, para que você se identifique com o Espírito de Deus, para que tenha vida e vida em abundância. Então, esse livro de Apocalipse, como toda a Bíblia Sagrada, é cristocêntrica e ele é muito escatológico, viu?
O espírito da Babilônia não quer que nós falamos contra o pecado, não quer que busque os dons, porque o dom dá discernimento, o dom da autoridade, poder e ousadia, eloquência, como eram os pregadores de Atos dos Apóstolos, né, quando a igreja nasceu. Não querem que orem e nem que jejuem, para que não mortifiquem a carne, para que não tenham comunhão com o Senhor, para que o seu espírito não fique fortalecido. Então, tudo aquilo que for para sufocar você como servo de Deus, te amordaçar como filho de Deus, como porta-voz do Senhor, como ministro, como atalaia, nesta última hora que anuncia, que alerta, o espírito da Babilônia vai fazer de tudo para te parar. Então, ou até para te mudar o teu pensamento. Então é muito interessante, meus irmãos, que você fique cheio do Espírito Santo, que você se mantenha sempre lendo a palavra, buscando nos originais a tradução correta, para você não errar o caminho, porque ele é estreito e a porta é também, né? E nós louvamos a Deus, meus irmãos, porque temos esta oportunidade de estar numa igreja que tem raízes na oração, uma igreja que tem raízes no ensino, esta é a igreja que eu quero estar congregando até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma igreja que denuncia que o espírito da Babilônia já está aí e o espírito do anticristo também. Então, veja que esse sistema religioso que está andando de mão dada muitas vezes com leis, com o governo, que vai fazendo de tudo para cercar e começar daqui a pouco uma perseguição no mundo inteiro. Os países já não se consegue falar de Jesus com a liberdade que nós temos no Brasil. Eles querem arrancar os marcos que foram estabelecidos pelo Senhor. Eles querem afastar o homem de Deus, profanar o que é santo. Mas em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores, né? Então, eles não querem que você consulte ao Senhor, eles querem que você confie no seu braço, na sua força, que o homem seja o centro. Mas nós, obreiros, né, servos do Senhor, membros do corpo da noiva, consultamos o Senhor antes de planejar e antes de executar, porque a igreja do Senhor, o povo que está se arrependendo e confessando e dando testemunho, pertence ao Senhor e Ele é o Senhor da igreja, o bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, meus irmãos, eu vou finalizar por aqui, porque são poucos minutos, né? E já estou finalizando com muita alegria no meu coração, lembrando você que nós precisamos adorar a Cristo, então, em estilo de vida, para que esse espírito da Babilônia não tenha poder sobre nós. Precisamos estar prontos para subir com o Senhor, né? Então, aí deixei o batismo, falei sobre o batismo, falei sobre esta comunhão que é a mesma para o arrebatamento ou para vencer o inimigo da nossa, a morte, né? Esse inimigo desconhecido. E aqueles que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, converteram-se. Então é só lembrar, a grande Babilônia, né, com seu espírito e o espírito do anticristo, o mundo jaz no maligno, desce para baixo. A igreja sobe para cima. Então, nós estamos no contrafluxo. Aqueles que vão para a eternidade sem Deus descem para baixo, porque o inferno é para baixo. E os céus é para cima. A eternidade é para cima. É de lá que vem o nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então nós estamos na contramão. Não somos melhor nem diferente de ninguém, no sentido de que apenas estamos em vias diferentes. Alguns estão descendo, uma grande massa desce, mas uma grande massa sobe. Estamos aí, o que nos difere muitas vezes é que nós somos servos de Deus, porque o Espírito Santo de Deus nos convenceu dos nossos pecados e nós reconhecemos que sozinho nós não íamos conseguir, mas que o Senhor Jesus é Ele que nos garante a eternidade, é Ele que nos ajuda. Então, os falsos profetas com o espírito do anticristo querem parar o ide do Senhor, enfraquecer a obra, estão por aí
querendo recursos para colocar nos seus bolsos, investir em si próprio, né? Mas a igreja do Senhor, ela investe na obra, no ID, e é isso que nós temos aprendido com as escrituras do Senhor. E lá em Malaquias nós encontramos isso, né? Capítulo 3, versículo 10, trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento no ID do Senhor, provisão no ID, na obra redentora, na obra de divulgação do Evangelho, e não falte também na sua, para que as nossas casas, os nossos celeiros sejam abençoados e a nossa terra produza fruto. Então, a igreja é a noiva de Cristo e ela não vai se calar, né? E os falsos profetas estão aí gerando falsos crentes, mas aqueles que seguem o bom pastor são seus servos que aguardam a sua volta. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. O espírito da Babilônia, duas características que... o espírito da Babilônia é um sistema global, deliberadamente anticristão, faz oposição e luta contra, guerra travada, né? Duas características que atestam o espírito da Babilônia no sistema religioso, o relativismo e o sincretismo. Duas características que testam o espírito da Babilônia no sistema político e cultural, patrulhamento ideológico e politicamente correto. Duas características que atestam o espírito da Babilônia no sistema econômico, exploração da luxúria e a extorsão da sociedade. Que Deus te abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus, em nome de Jesus, bons estudos, boas aulas, para a glória de Deus. Amém.